Olá pessoal, boa noite. Esperando a galera chegar aqui. Deixa eu ver se eu chamo meu amigo Gerson. Pronto. Salve, Valério! Salve, salve, Gerson. Como é que tá aí? Hein, Gerson? Como tá? Aqui, Tudo em ordem? Quente, graças a hein? Deus, bem. Um quentinho. Ah, legal, cara. Eu tô em Laranjal Paulista. Grande Dos meus laranjal. pais aqui. Tô na casa dos meus pais aqui. Como é que estão as coisas aí? Maravilha. Tranquilo? Tá quente aqui, hein, meu? Ah, Acho que não tem lugar onde não esteja quente hoje nesse nosso país. cara, Jesus amado, cara. O negócio tá. Bem-vindo ao verão brasileiro. Bom, mas enfim. Pessoal, vamos falar hoje sobre as mudanças, né? Continuar falando sobre as mudanças nas NRs, né? Nas normas regulamentadoras, né? CLT. E hoje nós vamos falar especificamente das NR 579, é isso? Confere isso aí, companheiro? Isso. Sim, sim, sim. Nós somos, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, né, sobre as alterações de algumas normas regulamentadoras, né, várias delas foram alteradas, né, mas as que mais pegam no calo do povo aí são essas, né? Que nós falamos já sobre a NR1, e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a NR5, que ela para todas as empresas, né, ela vai interferir um pouquinho na vida, né? A NR7 tem algumas alterações legais aí, interessantes de se colocar o olho, né, de prestar atenção. E da NR9, a NR9 ela teve grandes alterações, né, mas dentro do contexto vai ser fácil a gente falar o que foi alterado. Então são esses três assuntos aí, esses três temas que a gente tem para conversar hoje, nesse tempinho que nós reservamos para Legal. hoje. Como o negócio aqui é rápido, eu falei que as lives seriam mini lives, né? São lives mais rápidas aí, né? Então vamos lá, vamos falar da NR5, né? NR5, né, a norma regulamentadora que trata da CIPA. Explica para a gente Isso. um pouquinho como é que era antes e o que ficou de mudança aí que o pessoal precisa ficar atento, bem objetivamente. Vamos lá. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar falar como ela é agora, tá? Tá, melhor. Como era antes, o pessoal já conhecia, já, Cara, já do jeito, sabia, né? Então a do gente não jeito vai. bom. Até para a gente ganhar um tempinho aí no. Então, eu separei aqui algumas das principais alterações, né, que nós observamos com essa nova norma NR5. Dentre elas, destaque-se aí a questão das reuniões ordinárias, né, que em tempos de pandemia, ela agora pode ser feita de forma remota. Eu me lembro, cara, que em 2006 ou 2007, eu trabalhava na Bahia, lá na cidade chamada Barreiras, lá no oeste da Bahia, e eu tinha uma CIPA e tinha alguns membros aí, que é da CIPA, da matriz, né? Que eles Sim. trabalhavam na unidade de recebimento de grãos de originação. O que E era? era uma Era dificuldade. Bung? Bung? Não, era É Cargill, Gil, né? Cargill Agrícola. Gil. Cargill. Isso. E esse pessoal, eles tinham uma dificuldade enorme, cara, para participar das reuniões, né? Então, nós meio que inventamos ali uma maneira desses caras participarem de forma remota, né? E acredito que não fomos só nós que tínhamos essa dificuldade, né? Muita gente teve, então esse foi um dos pedidos aí de alteração das normas implementadoras. Inclusive, esse eu posso dizer que foi um dos pitacos meus ali na alteração da NR, que não sei se foi só Mas eu você que pedi, mas participou, foi entendido. você participou de todo o processo, né, de revisão, né? Ah, cara, como profissional de segurança e saúde, né, segurança do trabalho, eu tenho procurado participar aí das alterações, porque elas vão interferir diretamente no meu trabalho, diretamente na minha vida, então Não, tem que eu participar. procuro participar aí, sempre que é aberto lá as consultas públicas, e lá dar meus pitacos. Tem, Eu sei que tem que muito participar. provavelmente não foi só o meu que ouviram, mas hoje já é permitido a gente fazer uma reunião remota. Preferencialmente, elas devem ser, né, presenciais. Porém, existe essa possibilidade de forma legal agora, segundo o item 562 da norma,
que ela possa ser feita de forma remota. No passado, não existia essa legalidade. Tá? O pessoal fazia, mas era de forma infralegal. Perfeito. Covid, né, meu? Você tem que ter cuidado, né? Eu tenho Pois é, cara, né? aqui na minha cidadezinha, aqui, Laranjal, gloriosa Laranjal Paulista, que eu amo demais da conta, né? Tava participando aqui do Clube CRC, aí, né? Clube Recreativo Comercial, junto com meu presidente, Merenda, e os demais colegas lá. Mas, rapaz, a galera não usa máscara não, bicho. Assim, que está circulando. Isso aí tem a ver com o NR9, mas a gente já vai falar já da NR9, acho, não sei, estou achando que tem, mas... Vamos falar daqui a pouquinho. Então, assim, vamos falar então. A mudança que teve aí nessa NR5, pô, foi uma mudança razoavelmente boa, porque dá para você fazer as reuniões ordinárias aí de forma remota, né? Do jeito que nós estamos. Isso é uma das alterações que tivemos, né? Uma outra alteração, que é lá no item 565, que ele trata da escolha do secretário da CIPA, né? Agora tem um secretário da CIPA, Jesus, mano. Antes já existia essa figura, só que ela deveria ser escolhida, era uma pessoa só que era escolhida lá no início do mandato, e essa pessoa ia até o final do mandato, né? E ela poderia ser entre os membros, ou poderia ser uma pessoa de fora da CIPA que comporia ali o secretariado, né? Que era a pessoa responsável por redigir as atas, né? Curiosidade. Continua aqueles números lá para a CIPA, para você montar a CIPA, tem que ter aquele número mínimo de... Como é que continua isso aí? Como é que ficou isso aí? Sim, já continua, né? Mas nós tivemos uma alteração também nesse sentido, no que diz respeito, que agora nós temos um quadro, né? Antes nós tínhamos que ir lá na NR4 verificar o grau de risco da empresa, verificar o Código Nacional de Atividade Econômica, e aí verificar, dentro desse grau de risco, e a quantidade de titulares e suplentes. Agora, na própria NR5, nós temos um quadro lá, de X a tantos funcionários, nós temos um quadro lá. Qual que é o dentro número? da Você lembra? De cabeça ou não? Valério, você me ajudou agora, hein, cara? De cabeça, eu não lembro desse quadro exatamente. Mas ela continua sendo... Se fosse ela continua sendo... isso. Para as empresas de grau de risco 3, ela continua sendo o número médio, né, de 20 empregados. Né? No ano anterior, ela continua. Não mudou muita coisa nesse sentido. Tá. A única coisa que vai mudar agora é que agora esse quadro está dentro da NR5 e ele está... vamos dizer assim, mais fácil de ser acessado. Facilita. Isso. Então, e agora, só voltando um pouquinho. NR4, loucura, né? Isso. Então, não precisa ir lá e cá, só na NR5 você já resolve o assunto. Só voltando sobre o assunto do secretário, né? Que agora, a cada reunião, pode ser um dos membros da CIPA ali, que ia ser escolhido na hora para ser o secretário daquela reunião, não precisa ser uma pessoa específica. Precisa ser um cara oficial, tá na hora ver quem que vai ser. Isso, quem tem disponibilidade, né, e tem ali a capacidade para ser para redigir uma ata, né, ele pode ser o membro escolhido ali. Cara, ata não é... coisinha. A NR5 também foi alterada, né, nós falamos no nosso último encontro aí que boa parte das alterações das NRs elas estavam convergindo lá para a NR1, né, para o Programa de Gerenciamento de Risco. A NR5 também não foi nada diferente, ela também as alterações delas foram pensadas aí em atender o novo Programa de Gerenciamento de Riscos. Se você falar assim, como que era antes? Antes nós tínhamos aí uma série que a CIPA deveria estudar o ambiente de trabalho, propor melhorias, consultar o SESC de quando... continua fazendo isso. Só que agora, a CIPA deve registrar a percepção de risco dos trabalhadores por meio de mapas de risco, que já existia, né? Ou outra técnica, ou ferramenta, né? Que a escolha da empresa propicia essa forma de fazer. Uma delas é o nosso próprio Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. PGR, ok. Que vai conseguir mostrar ali onde é que é. Então, existe a possibilidade de... NR9. Isso. Existe a possibilidade de substituir o mapa de risco, né? Um outro item que também mudou aí, que é o item 567, que é sobre a reunião
a eleição extraordinária. Né? O pessoal sempre questiona, eu elegi uma série de pessoas, as pessoas saíram da empresa, se desligaram, estão afastadas, e agora eu não tenho mais o número, né, na última eleição para compor, como que eu fico? Né? Você escolheu os suplentes, e os suplentes iam substituindo os eleitos. O suplente também saiu, então você vai terminar o número, o seu mandato com um número menor de membros na CIP, terminava, né? Porque agora foi criada a figura da eleição extraordinária. Quando isso acontecer, é necessário que a empresa faça aí uma reunião, uma eleição extraordinária para recompor o quadro da CIP. Tem que continuar, prestar atenção, né, para que a gente não fique com a CIP defasada. E ela tem que ter presença de, no mínimo, após outra eleição, 1/3 dos funcionários. No passado era 50% mais um, era válido, agora 1/3 de participação dos empregados para que seja válida essa eleição. Pô, que legal. E uma das alterações, Valério, que impactou bastante, ou que vai impactar bastante na CIPA, ou com a alteração da SNR5, é justamente sobre o treinamento, né, cara? O treinamento da CIPA, apesar de muita gente colocar como irrelevante, é um treinamento de 20 horas. Meu amigo, você que trabalha treinando, você está vendo que ultimamente está difícil tirar o cara 2, 3 horas do local de trabalho para fazer o treinamento, né? Quanto mais 20. Isso foi alterado também. Né? Então, agora vai depender do grau de risco da empresa, né? E esse treinamento, ele pode ter carga horária de 8 horas para grau de risco 1, legal. 12 horas para grau de risco 2, 16 horas para grau de risco 3, que é a grande maioria das empresas, não, mais 20, né? E 20 horas, continua sendo para a empresa de grau de risco 4, siderúrgicas, mineração. Né? Dá para você deixar gravado isso aí, precisa ser presencial? Deixa gravado, a galera vai assistindo e tal, sendo às 16 horas. Boa pergunta. Eu estou pensando no foi aí, bicho. Então, não, mas hoje eu vou te falar sobre isso aí. Legal. Existe a possibilidade, hoje já existe, né? O treinamento EAD já é uma realidade, está valendo, né? Para a grande maioria dos assuntos, dos temas. Para a NR5 é diferente, ele também vale o EAD. A diferença que quando preferencialmente deve ser presencial, mas a diferença quando o treinamento ele for realizado integralmente na modalidade à distância, ele deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento. Tá. Então, nós temos o item 5744, que ele trata da NR5, né? Que ele fala exatamente sobre isso. Então, não dá mais, tipo assim, vou pegar lá um pacotão que serve para a empresa de mineração, que serve para a construção civil, que, aliás, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Não, ele tem que ser específico daquela empresa. Como já deveria ser antes, né? O risco da mineração deve levar em consideração. O que eu estou falando é o seguinte, por exemplo, eu sou da empresa, da CIPA, eu deixo gravado lá na empresa, daí é específico. Aí os caras vão gastar menos saliva. Sim, se é à distância e ele cumpre com todos os requisitos, não tem problema, pode ser gravado. Não tem nada que diga que aqui na nossa nova norma que não pode ser assim. Ele só fala que quando ele for integralmente à distância, ele tem que contemplar os riscos da empresa. O que eu estou dizendo assim, né? Por exemplo, eu presto serviço de consultoria, de treinamento, de assessoria, e eu, então, tenho um treinamento básico que eu gravei aqui, eu vendo para a sua empresa, eu vendo para o cara da padaria ali da esquina, eu vendo para o cara lá da metalúrgica, não é. Eu tenho que falar da realidade do risco de cada um deles ali. Mas, por exemplo, tem muita empresa, deixa eu só dar um alô, estou vendo o pessoal aqui, estou vendo que entrou um amigo aqui, já deu um que é o Alexandre, meu amigo Alexandre da Tragial. Tragial, a melhor empresa, né, de sistemas automotivos aí de Bauru. Bauru, região e Brasil. Ei, fala, Alexandre. De Bauru só não, né? Não é só Bauru. Do mundo só não, de Bauru. Do universo, que é uma loucura. Viu? O universo é todo. Amigo, você tem que fazer propaganda, não? Viu? Mas então é assim, porque tem algumas empresas que tem ali dentro do RH deles, Alexandre, ajudei. Você que ajudou, rapaz. Aí assim, você tem, por exemplo, eu tive uma construtora lá no Paraná, muito legal, por sinal. O cara entra,
na empresa e ele tem uma trilha de conhecimento. Então, ele é do cargo X, então, quando ele entra no cargo X, tem lá o perfil dele, né, professor gráfico, aquela coisa toda, ele vai fazendo alguns treinamentos, né, específicos, né, mas tudo é deles, tem uma plataforma lá bem legal, e aí você vai fazendo a trilhazinha. Então, a hora que ele termina a trilha, ele está apto lá para... Então, ele tem um timezinho, né? Tem um time para ele fazer isso aí. Cara, uma sacada legal. Porque cada um tem a sua rota do conhecimento, a sua trilha do conhecimento. É bem bacana. E o cara não gasta salário. Uma empresa, imagina uma empresa essa vai ser enorme, cara. É construtora a nível Brasil, cara. É gigante, tem obra para tudo quanto é canto. Imagina, cara, trabalho que essa vai ser a realidade dos próximos anos, né, Valério? Então a gente vai tá caminhando para isso, né? Perfeito. Então, é uma delas. Um detalhe, né, que nós temos aí bastante profissionais do SESMIT que estão aí presentes assistindo a nossa live aí. Isso. Que precisam sempre ficar, cara, o membro do SESMIT pode fazer parte da CIPA? Pode. Nunca existiu nada que impedisse, tá? Mas é ético, não é? Também, eu não vejo problema nenhum. Pelo contrário, né? Porque na maioria das vezes a CIPA acaba lá no colo do SESC mesmo, a gente acaba tendo que tomar conta, então não por que ser um dos membros, né? A gente pode ser que tenha alguns leigos aqui nos assistindo, né? Estão começando agora. O que é o tal do SESMIT? Fala aí para o pessoal. O SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Ele é regido pela NR4, né? A norma regulamentadora 04, que aliás, tá, gente? Passou. Ela já foi para consulta pública, o pessoal do SESMIT que não deu pitaco já não pode mais, já acabou também. Está passando aí, foi para consulta pública, ela vai ser, provavelmente vai passar por algumas alterações. Legal. Bom, então, mas agora na NR5 tem um item específico para isso, fala que quando o membro da CIPA for um membro do SESMIT, ele está dispensado do treinamento. Que legal. Está dispensado de fazer treinamento. Então, o cara é automaticamente treinado, ele faz parte, né, desse serviço. Deveria ser. Bom, viu, NR7, cara, uma coisa que me intriga, eu sou meio neurotão com questão de números, assim, né? Então, por exemplo, eu particularmente aqui, isso é um problema meu, né, de cérebro. Eu vejo um PCMSO, eu falo assim, pô, para você montar um PCMSO, antigamente você precisava ter um PPRA, não é isso? Primeiro você levantava os riscos para depois fazer um PCMSO. Na minha concepção, exato. Não sei se... Aí eu ficava, cara, por que a NR7 não é o PPRA e a NR9 não é o PCMSO? Coisa de número, né? Numerologia minha. Eu falei, pô, tem que ser primeiro, né? Até para dar um norte pessoal. Mas não tem nada a ver isso, né? Vamos falar, o que você quer falar primeiro, da NR9 ou NR7? Então, mas atendendo o seu desejo, né, o PGR está sendo tratado no NR1, foi antes do NR7. Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então, como você vai fazer um pesquisa para saber os riscos, né, cara? É um negócio muito louco o negócio. Sim. Nós temos outras alterações no NR5 também, mas dá para a gente tratar em outro momento aqui, no próximo momento, no nosso próximo encontro. Mas o que eu quero deixar claro, né? Que também a NR5... Quinta-feira é o nosso último encontro. Isso, mas vamos falar sobre duas NRs específicas, 17 a 18 aí. Nós acabamos essa série de encontros aqui. E se o pessoal gostar aí e solicitar, a gente faz alguns testes. Falando nisso, o pessoal que está participando aí, se quiser fazer pergunta, manda as perguntas aí. Não precisa ficar quietinho, não. Porque assim, ó, eu estava conversando com uma colega que participou na live passada, ela falou, cara, eu não entendia nada, isso aí foi legal, porque eu estava conhecendo algo novo, né? E, na verdade, todo esse processo aqui, o empregado precisa saber, precisa entender, porque ele tem que cobrar da empresa, né? O empregado que fica omisso, que não participa, que não sabe quais são as NRs que cabe a ele, né, a participar, como é que ele vai cobrar da empresa? Né? Ele só cobra depois que ele eventualmente é desligado, tá? Falou, pô, vamos ver se não dá para, né, tirar um cascaio. Não ganhar algum ali. Tem uns espertinhos que fazem isso, não é? Mas precisa saber, e até para cobrar da empresa. Falar, escuta,
Eu tô vendo um cara lá subindo lá naquele negócio lá, será que ele tem a NR35 lá de altura, lá, aquela coisa toda? Sabe, umas coisas que às vezes o pessoal não. As pessoas precisam ter noção, e o pessoal não sabe, cara, não tem noção nenhuma. Sim, Brasileiro, né? às vezes o cara faz lá. Brasileiro, ô povinho que não tá nem aí, quer saber de sexta-feira tomar cerveja. Ó, então vamos voltar. Sim, na verdade não está na nossa cultura, né? É a grande verdade. Isso tinha que ser vamos lá. em sala de aula, eu acho, cara, né? Na molecada. Sim, lá na série especial. Né? Aqui esse termo moleque em algumas regiões é pejorativo, mas assim, é jeitão da nossa região. Então a criançada tinha que saber, lá, começar a ter essas informações lá na escola, até para cobrar do pai, né? Ô pai, o senhor tá fazendo direitinho aí, né? Cumprindo as NRs, não é? Cara, hoje eu recebi uma imagem num grupo aqui de WhatsApp muito interessante de um soldador que o avental dele levou para casa e os filhos decoraram o avental de raspa dele, desenharam, né? Cuidado com meu pai, desenharam uma série de coisa. É sensacional isso. Que legal. Você leva isso para dentro da sua casa, traz da sua casa esse conceito, né? Cara, isso é importante. Não é cultura, mas isso é cultura. Metalurgia. Tá bom aqui, Valério. Só para a gente não prender os nossos colegas muito tempo aqui. Isso, vai. E a gente também vamos falar sobre o nosso assunto. A palavra de ordem, né, da NR5 também ela ainda é gestão. Tá. Né? De novo, ela voltou para o programa de gerenciamento de riscos, então ela continua sendo a palavra gestão, a palavra da vez. Mas vamos para a próxima norma. O que não mudou? Não, mas antes de mudar, o que não mudou? A dispensa arbitrária, ela continua proibida, tá? Ou seja, o funcionário que foi eleito por cargo de direção da CIPA, né? Titular e suplente, eles continuam tendo estabilidade de 1 ano durante o mandato e mais 1 ano após o término do mandato. São 2 desde o momento que ele fez a sua... 2 anos. Desde o momento que ele fez a sua inscrição para a eleição. Perfeito. O que mudou... Né? Sim, se ele não for eleito, ele perdeu a estabilidade no momento do dia da eleição, ali, da apuração dos votos. Mas se ele for eleito, ele continua. O que mudou nesse sentido era o final do contrato por tempo determinado. Né? Então, existia ali ainda, estava sendo tratado por jurisprudência, e agora está na NR5, no item 5.4.12.1, tratando sobre esse assunto. Final o contrato de tempo determinado, terminou, e o cara, ele pode concorrer para a CIPA? Pode, se ele for eleito, também terminou o mandato dele ali, não tem estabilidade de mais 1 ano, não. Morre junto com o contrato de trabalho dele. Ou se a empresa se extinguiu, também se extingue ali a estabilidade. Então, não tem empresa, não tem ciclo. Não tem jeito. Então, alguns itens aí que ainda continuam para e uma das coisas que nós temos que colocar no treinamento aí é a noção sobre inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados, né? Que ela já era por instituição normativa, e agora ela está na norma regulamentadora, que é um papel da CIPA. Está na CIPA. E ela vai... está na NR5. Tá. Que faz sobre treinamento, né? Está no treinamento, 572. Tá. E nesse sentido sai o assunto DST-AIDS, né, que era obrigatório, e entra o assunto inclusão no lugar do DST-AIDS. Então, a DST-AIDS era obrigatório que a empresa tratasse na CIPA durante o ano, não é mais, e agora é a inclusão que está no lugar. Mas nem por isso a empresa precisa deixar de falar, né? Pode continuar falando sobre esse assunto através de campanhas, murais e cartazes. Tá certo. Beleza? Buenas! Detalhe final dessa história. Agora nós temos uma CIPA exclusiva para a construção civil. Olha só. Que é diferente de todos os demais. Aí a construção civil ela vai ter uma CIPA só da construção civil e com as diretrizes ali só direcionadas para ela. Então é diferente. Então, dentro da NR5, nós temos uma especificidade na questão da construção civil. Isso. É o anexo 1, né? É a CIPA da indústria da construção. Tem só um anexo 1 ou tem mais algum anexo? Essa nova NR5 ela tem 2 ou 3 anexos, não sei para a memória. Não sei mas o 1 é da construção civil. Esse é que fala sobre a CIPA da construção civil. Eu separei o clipe aqui para a gente poder falar, né, sobre ela. Isso a gente acaba deixando para falar no nosso treinamento.
né, vamos explorar o nosso treinamento. Vamos Vamos contar lá. um segredo aqui. É brincadeira, gente. Pois é. Mas Vamos lá, então, falar sobre... o tempo, a gente... Esse assunto, se deixar, eu fico conversando com o Gerson aqui durante, sei lá, 2 dias seguidos, né? Ele gosta, Indiano, a gente continua essa ele conversação. gosta de contar, eu gosto de ouvir, então aí complica. Ó, então vamos lá. Pronto. NR7 ou NR9 você vai falar agora? 7, nós vamos falar sobre a 7, Tá. né? Que é na sequência, para a gente não ficar sem dormir depois. Isso aí, o pessoal não está participando. Se não está querendo participar, pelo menos chama alguém para participar. Chama para participar. Pois é. Legal. Então vamos lá. Quem está presente, vamos. Rapaz, ajuda a gente. Vamos com os nossos colegas. Vamos ver, pessoal, pode interagir. Tá. Olha lá, pera lá. Também, né? Uma bolsa no treinamento. Bárbara, quem que falou isso aí? Cara, a Keila. Keila, tudo bem? Keila, mesmo. Tudo bem, Nokia. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pensar nisso. Tem que assistir a última live que vai ser na quinta-feira. Daí vamos ver se a gente sorteia. A pedidos da nossa gloriosa Keila. De onde você é, Keila? Combinado. Para mim. Fala, mulher, de onde você é? Qual empresa? Ela vai falar. Faz um merchan aí. Bom, enquanto o Gerson vai fazer um merchan aqui, depois eu falo, tá bom? Tó, Galera, vamos falar sobre... 27 vai ter a última live, a gente faz o sorteio. Vamos lá. Combinado. Vamos falar um pouquinho sobre a NR7. Manda, né? manda. E a NR7 fala sobre o Programa de Controle de Médio de Saúde Ocupacional, né? O tal do gerado PCMSO. PCMSO. Isso. Ele continua existindo. Ela passou por algumas alterações que a grande maioria dos profissionais de segurança do trabalho, eles só passam um olho na NR7 e falam, isso é problema do médico, né? Não, gente, esse problema é o problema da gestão da empresa onde nós trabalhamos, onde nós prestamos serviço, onde nós consultamos, né? Então, esse é um problema de todo profissional de SST. Então, o que ela alterou também, né? Ela é mais uma das que tiveram as alterações voltadas para o atendimento ao programa de gerenciamento de riscos, né? Até porque ela era ligada intimamente com o PPRA, né? A elaboração do PCMSO. Então, o PCMSO ele deve estar articulado diretamente com o nosso programa de gerenciamento de risco e vice-versa. Né? Não adianta nada eu também fazer algo que seja real, que o cara não vai conseguir atender. Né? Mas, enfim. Como agora em 2022... Calma. Aquele é da Brasfruit, coordenadora de qualidade. Maravilha, aqui. Engenheiro de produção, finalizando engenharia de segurança no trabalho. Ah, vai fazer o curso com a gente. Bom, então tá bom. E o Toqueta entrou também, tem um outro fera aí também, o Toquetão. Gente boa, lá do Rio Grande do Sul. Barbaridade. Vamos lá. Continua aí, desculpa, Diego Fontana está aí também, aí, ó, meu assistente, tá? Valerão, então, cara, como agora em 2022, né, o PPRA deixou de existir, o pessoal fez até aí umas homenagens póstumas para ele, né, eu gostava do nomezinho PPRA, gostava de falar PPRA. É chique, né? Você chega assim, tem um PPRA, os caras, pô, o que é isso? Você tem? Eu quero ver se ele... Então, em decorrência agora do PZR, eu não ouvi o que você falou. Agora é PGR, né? Isso. Então, com o advento da nova NR1, né, que vai tratar sobre as disposições gerais aí sobre o PGR, ele vai ter que os agentes ocupacionais físicos, químicos, biológicos, eles continuam sendo tratados na nossa NR9, né, no nosso programa de riscos ocupacionais aí, na NR9. Tá certo. Algumas das alterações, né, foram mais conceituais na NR7 do que estrutural, propriamente. Mudou agora alguns conceitos, como a expressão do relatório anual, né, que nós tínhamos do PPRA, que era a obrigação do médico de trabalho, continua sendo, só que agora ele passou para ser um relatório
analítico. E quando a gente fala de analítico, nós estamos falando de estatísticas, né? Ele deve compor aí o número de exames clínicos realizados, o número de tipos de exames complementares realizados, as estatísticas dos resultados anormais dos exames complementares, incidência ou prevalência de doenças ocupacionais, do setor ou função, informações sobre o número, tipo de eventos e doenças ocupacionais que foram notadas naquela empresa, naquele setor, uma análise comparativa em relação ao relatório anterior e a discussão, e se propôs uma discussão das variações de resultados. Discussão com quem? Discussão com a empresa, né, com o empregador, com o SESUD, com os demais profissionais ali da segurança e saúde, né, e com a CIPA. Então, ele deve fazer parte dessa discussão aí para encadear um plano de ação dentro do nosso programa de gerenciamento de riscos. Né? Olha só. Quem está desobrigado a cumprir ou criar ou elaborar o PCMSO? As empresas de MEIs, EME, empresas de pequeno porte, as EPP, Então, quer dizer, são desobrigadas a elaborar. A gente é pequenininho, não vai precisar mais do PCMSO? Calma, né? Estão desobrigadas desde que reduzir custo, elas não... amigo. Peleninho aqui, reduzir custo. De grau de risco 1 e 2, que declararem nas informações digitais de forma do subtexto da NR 1.6.1 não identificar exposição a riscos ocupacionais e agentes físicos, químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, estão dispensadas de fazer o programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, não tem jeito, ergonômico todo mundo tem, não tem como. Não tem para onde correr, vai ter que fazer isso. É só para passar um melzinho na boca do camarada lá. Eu achei que ia ter uma boa notícia aqui e não vou mais. Pô. Teve. Se a empresa não tiver risco ergonômico, né? Então, você não precisa fazer nada, não. E tiveram algumas alterações também no modelo do atestado de saúde ocupacional, né? Porque ele deve ter um conteúdo. Aí, a gente não vai falar aqui sobre isso, o pessoal não vai anotar até, mas se quiser dar uma olhadinha depois na NR5, na NR7, ele está descrito lá o que deve ter, a razão social, nome completo do empregado, número do CPF, função. Aliás, esses dados precisam estar todos lá de forma digital, né, para envio ao social. Se não tiver esses cadastros lá corretamente, não vai ser emitido o PPP do funcionário, que passará a ser digital em 2023. Mas, enfim. A identificação se ele está apto ou inapto para a função, nome do registro profissional médico responsável pelo PCMSO, se houver, data e registro profissional. Também saiu agora a figura do médico coordenador, né? E entra o médico responsável pelo PCMSO, que deve ser um médico do trabalho, nas localidades onde houver. Eu estou aqui Conceição do Mato afora, não sei onde fica esse lugar aí não, mas deve existir. Lá não tem médico do trabalho, mas eu tenho lá o cara do postinho que atende lá. Esse cara pode emitir o atestado de saúde ocupacional? Pode. Se só tiver ele naquela localidade, ele pode fazer, sim, o atestado de saúde ocupacional sem problema nenhum. Né? Ele só não vai poder elaborar o PCMSO porque ele não sabe como fazer. Né? Fazer o atestado de saúde ocupacional, ele vai poder continuar fazendo. Mas como assim? Eu vou fazer atestado de saúde ocupacional sem PCMSO? Sim. Lá na NR1 já é previsto isso, né? Que mesmo não sendo desobrigado de fazer o PCMSO, o exame médico precisa continuar sendo feito. Né? Eu só não sei de que cartola que o médico vai tirar os subsídios para fazer o exame do trabalhador, mas ele precisa continuar sendo feito. E hoje em dia, né, até onde nós fazemos os exames e tudo mais, são empresas muito sérias, mas, tem umas mandrake, né, cara? O cara dá uma benzida no cidadão. Tem. O cara passa a dar uma benzida no cara lá, vai com Deus e seja o que Deus quiser. Quando eu estava ainda na metalurgia, né, eu estava como engenheiro de produção, tal, né, gerente de fábrica, a gente ia num lugar lá, o médico do trabalho, cara, era uma escadaria, Gerson. Aí a gente subia, chegava lá, ele falou, subiu bem? Tranquilo? Você está bem. Se conseguiu subir essa escada tranquilo, pode ir embora. Cara, mas não é possível. Você tá bom, você tá... Mas que bárbaro. Era em Bauru isso? Em Bauru, cara.
Bauru. Bauru, cara. Ainda, Rapaz, você andar, claro subia que eu não vou 7 falar, andares. claro que eu não vou falar quem é, mas fazia isso, cara. Ó, bicho, era o fim da picada. Mas Mas não tinha picada, elevador, cara? não aferia pressão, não aferia porcaria nenhuma, nem olhava direito pra você. Você, e aí, cansou para subir escada? Olha, Valério, Cansou. eu vi muito acontecer isso na França. Aqui no Brasil, nunca É vi. que no Brasil é difícil. É, mas aconteceu É comigo, difícil. né? Você é um cara sortudo. Subir 7 andares de escada é complicado. Vamos lá. Uma das outras alterações que nós temos aí, Não é fácil, não. uma das alterações aí que nós temos aí no PCMSA é a questão do exame de mudança de função, né? Na versão anterior, nós tínhamos aí a obrigatoriedade de todas as vezes que o empregado mudasse de função, dentro do mesmo setor, inclusive, ele tinha que fazer o exame de mudança de função. Hoje não mais. Se ele mudar de função dentro do mesmo setor e não alterar os riscos aos quais ele está exposto, ele não precisa fazer o exame de mudança de função. Está desobrigado de fazer isso. É uma forma de economizar, né? Porque o cara passou lá e mudou de função, o cara, tipo assim, eu era ajudante de produção. Pô, eu passei a ser auxiliar de produção, assistente de produção, eu passei a ser operador. Não tem Se não sentido. mudar os riscos, se não mudar os riscos aos quais ele está exposto, né? Ó, eu era operador 1, 2, 3, eu tinha que mudar cada vez que mudava o grau dele ali, o cara tinha que fazer exame, porque mudou a função. Então, Não tinha sentido isso, né? Você está lá, você atua na sim. mesma área, no mesmo processo, sabe? Os mesmos riscos. Vai ter que fazer exame toda vez, cara. Complicado. Bom, isso aí melhorou, né? Ficou um pouco mais inteligente. E, sim, é uma forma de economizar. Marisa, eu imagino, adivinhar não adivinho não, mas eu imagino que o cara tem subido 7 andares a pé, né? Então, pode ser, Não, juro, cara, isso aí né? acontecia. Isso aí acontecia. Toda vez era a mesma ladainha. Eu já sabia que ia acontecer. Uma outra alteração também, Valéria, do NR7, sobre o exame, né, que aí vai impactar um pouquinho e a gente precisa prestar atenção, é o exame de retorno ao trabalho, que ele, na versão passada, o funcionário ficou afastado por 30 dias, né, por doença, por lesão, enfim, por um motivo. Quando ele voltar para o trabalho, ele vai ter que fazer o exame de retorno ao trabalho. Ó, Na viu? versão... Tem uma perguntinha aqui, ó. A Rafa da Bioseg, ela diz o seguinte aqui, ó. Então, dentro Rafael, do mesmo GHE, não precisa do exame de mudança de função? Essa é a pergunta dela. o Rafa, exatamente, meu cara. Dentro do mesmo grupo homogêneo de exposição aí, se o trabalhador não teve alteração do risco, não precisa fazer um novo exame de mudança de função. Se ele se movimentou dentro do próprio GHE, é suficiente. Eu peço perdão, porque eu não estou enxergando aqui, não sei se é Rafa. Ou Rafa ou É o Rafael, é o nosso amigo lá de Itapuí. Ô, Rafa, então desculpa, cara, que eu não. Viu, eu sou ceguinho, bicho, eu não enxergo, não tô vendo nada aqui. Eu vejo, mal é mal, vejo o que está escrito aqui, mas a fotinha não tô enxergando. É legal, muito bom. Vai lá. Então, e o exame de retorno ao trabalho, então, ele acontecia depois que o trabalhador já tinha começado a trabalhar, né? Então, tinha o tempo ali. Agora não, ele tem que ser feito antes do trabalhador retornar. Tá? Então, pelo menos um dia antes dele retornar, tem que ser feito o exame. A gente precisa se atentar a isso, porque nós precisamos mandar, inclusive, esse é um dos eventos do E-Social que nós precisamos comunicar, né? O 2220. Fala uma coisa, Gerson, a Lei Geral de Proteção de Dados também tem impacto aí, né? Tem risco aí, essas informações, né? São dados sensíveis, né, do trabalhador. Então, Sim, sim, sim. mas aí é outro. Aí, aliás, quem ainda não fez ou está fazendo, se quiser fazer uma auditoria pelo LGPD Sim, que é nosso sistema de auditoria informatizada, pode entrar lá com a gente e fazer os testes lá, tem uma avaliação, autoavaliação e tudo mais. Mas vai lá, Gerson, manda lá, manda bala. Então, eles devem acontecer. Essas leis gerais de proteção de dados, elas, com certeza, né? Mas já existiu o sigilo entre médico e paciente, né? Sim. Então, cada vez mais ela teve que ser mantida, né? Então, ela atende diretamente a esses requisitos. Coisa que em alguns... Eu já recebi, Valério,
junto com o atestado de saúde ocupacional do funcionário ASO, todos os resultados dos exames que os trabalhadores fizeram. Até de... já recebi. Não, eu devolvia para o cara na hora. Não, eu nem entendo o que está escrito aí. Leva embora, pelo amor de Deus. Até porque... dado tem sim. Feito. Então, essas foram algumas das alterações que nós tivemos impactantes na R7, né? Que merece atenção, um pouquinho maior de atenção aí. Uma boa leitura nela vai ajudar a entender um pouquinho mais, né? Tá. Vamos falar então da nossa gloriosa NR9, né? O nosso objeto de estudo aí. Saudoso um dos nossos objetos de estudo. Né? Saudoso BPRA. O saudoso BPRA. Vai deixar saudade de muita gente aí. Tanto é que só hoje eu recebi pelo menos uns 10 pedidos de modelo de PGR, coisa que eu recebia do PPRA. Me manda um modelo de PPRA, agora eu quero um modelo de PGR. Cara, vai ter muitos órfãos do PPRA aí, né? Tem gente que só mudou a capa e tá mandando para dentro. Né? Né? Vamos que vamos. Né? Mas não é nada disso. Bom, alguns itens que estavam expostos lá na tal da portaria 1358 de 9 de dezembro de 2019, né? Que alterou então a NR9 desde 2019, só que depois ela foi entrar em vigor só em 2022 agora. Mas precisamente foram alterados o item 9.2 e seus subitens, né, que era o conteúdo do nosso saudoso PPRA e o 14.3 do anexo 2 da NR9. E foi incluído, cara, um anexo 3 na NR9, e esse anexo 3, Valério, ele trata sobre calor. Jesus amado. Não o calor que nós vamos passar agora, né? Esse aí tá todo mundo igual, né? Mas ele fala sobre o calor. Mas eu vou te falar o porquê que eu trouxe esse assunto para debater aqui, para a gente conversar sobre isso. Porque eu me lembro que em 2017, houve ali, foi emanado para consulta pública a NR15. Em 2012, a NR12 tinha ido para consulta pública, ninguém prestou atenção nela e ela veio do jeito que veio. Aí, meu amigo, os empresários, não, porque não dá, porque eu vou fechar as portas, porque eu vou parar com isso, porque desse jeito não dá, no Brasil está difícil. E nós tivemos, então, ela foi para consulta pública e nós, junto com o pessoal do CIESP, na época era o Domingos Malandrino, que era o presidente do CIESP, o diretor do CIESP, né? Gente boa. Ele criou um grupo de estudos para a gente debater, ou conversar, ou dar recomendações, sugestões aí para a alteração da NR15. Se não me falha a memória, o Carrijão também estava no rolo aí, não estava? Indiretamente ele está, mas dessa aí esse assunto foi um assunto bem mais técnico, né? Então nós envolvemos aí alguns profissionais de saúde e segurança das empresas que são membros do CIESP, consequentemente eram membros da rede integrada de emergência também. Nós envolvemos aí os nossos grandes mestres, professor Dr. João Cândido. Pô, João Cândido! Né? Pois é. Especialista e em alguns outros. Isso. E nós também alguns outros profissionais da Unesp, das empresas, enfim. E nós fizemos lá um grupo de estudo, e a NR15, ela queria, uma das coisas que eles queriam mudar era justamente essa questão do calor, né? Era um item de aclimatação, cara, que ia impactar de maneira fenomenal aí a maneira como as empresas trabalham, né? Em função do não atendimento a um adicional de insalubridade. Cara, nós mandamos lá o grupo de estudo, o CIESP aqui de Bauru mandou esse grupo de estudo, o estudo feito por esse grupo, na verdade, e com isso, não vou mudar nada, deixa como está. E os caras fizeram isso. Não vai passar na NR15, vamos colocar em outra nova. Colocaram na NR9 e ninguém prestou atenção, passou. Aí, nós temos o anexo do calor, o anexo 3, que é o calor. Ele trata exclusivamente sobre atividades com calor, com regras sobre trabalho em condições de sobrecarga térmica, e que essa exposição, né,
ela de sobrecarga, ela não cause danos ao Por trabalhador. exemplo, E ela, o cara trabalha em caldeiro, o cara trabalha em, sei lá, em isso, fundição, né, áreas que são... fundição, exato, né? Com calor, fonte de calor artificial. É, Só que existe o camarada que trabalha lá na colheita de laranja, pô, existe o camarada que trabalha lá na colheita da cana, em né? O cara que Barreto, trabalha lá na mineração, sabe? O cara que trabalha lá na mina, na pedreira. Esse cara também, ele vai estar contemplado por esse anexo aí. Então, lá em 2020, basicamente no dia 11 de 3 de 2020, que foi assinado o novo texto da SNR9, de forma, ela passou na consulta pública, não se sabe o que foi levado em consideração, né, nessa consulta pública, mas esse anexo do calor, o anexo 3, ele entrou. E com isso será necessário ela está bem focada, ela continua focada nesses três riscos, químicos, físicos e biológicos, né, com poeira, calor, radiação, e ela tem esse anexo específico do calor aí, como que vai ter que ser levado em consideração e o pessoal precisa prestar atenção. E ela vai ter que fazer parte lá do nosso programa de gerenciamento de riscos, quando nós fizermos o inventário de riscos então, e deixa eu quando nós fazer uma criarmos o pergunta. nosso... Então, como a gente tem as medições de ruído, as medições de luminância, aquela coisa toda, né? Luminosidade, nós vamos ter que fazer a medição também da temperatura para fazer. Não, nós já temos que fazer, da temperatura nós já temos que fazer. Porque assim, ó, O que é o risco físico, né? Nós falamos sobre os riscos físicos. Calor é um risco físico, ruído, vibração, né? São riscos, alguns dos riscos físicos que nós identificamos dentro dos nossos locais de trabalho. E eles já precisam ser medidos, né? A vibração em metros por segundo, vibração de mãos e braços, vibração de corpo inteiro, né? é um termopar aí calibrado, aquela coisa toda. Como é que, o que eles usam? É um vibrômetro, é um equipamento que, aliás, o mais barato custa em torno de R$ 20.000, né? Um equipamento aí, para medir vibração. Ele tem lá Não, eu falo vibração, um temperatura, termômetro. Em temperatura, nós temos o termômetro de globo e bulbo úmido, Tá. que é um equipamento específico para medir. Ele nos dá o índice de bulbo úmido e termômetro de globo, famigerado IBUTG, né? E nós temos na NR15 uma tabelinha desse IBUTG, e nesse anexo 3 da NR9, nós temos também aí o que nós temos que levar em consideração. Além da nossa norma de higiene ocupacional da Fundacentro, NH11, que trata sobre esse assunto também. Então, nós precisamos levar em consideração. Ela que diz como deve ser, né? As NHOs, elas ensinam como fazer essa avaliação. Elas dizem lá, é como se fosse uma NBR, né, para a higiene ocupacional. Tá. Né? Então, elas são válidas, e principalmente quando elas são citadas nas normas regulamentadoras. Quando Então, elas precisam ser a gente faz a observadas. 45, tem que fazer levantamento de tudo isso aí. Então, nós vamos levar em consideração o que está nas nossas NR. Então, nós temos que observar todas essas interações. E essas alterações da NR9, justamente porque ela não ficasse órfã, né? Como ela ficou por muito tempo, aí o pessoal muito só acreditando, não posso colocar risco de acidente no meu PPRA porque não está na NR9. Pô, ela estava lá dizendo que precisava se interagir com as demais normas regulamentadoras. Ela não falava que você colocar risco de acidente, nem risco ergonômico. Mas se ela tem que interagir com as demais normas regulamentadoras, eu tinha que incluir sim. E isso é uma discussão que até hoje muita gente discorda. Como diria minha avó, dá pano para manga. Exatamente. Mas bem, basicamente, nós falamos aí que a NR9 ela tinha sofrido alterações, ela sofreu alterações drásticas, ela sofreu cortes drásticos e boa parte do seu conteúdo foi enviado para a NR1. Nós vamos tratar lá na NR1 sobre o nosso programa de gerenciamento. Na primeira live, né? Exatamente. Mas no nosso treinamento nós vamos falar a fundo como é que se faz um. Isso. PGR lá, PGR aqui, então quer dizer, tem essas conexões aí. Isso. E nós, além das duas próximas normas regulamentadoras que nós vamos conversar, elas também vai nos trazer, né, remeter aí o assunto do PGR. E, na verdade, ele vai ser a tônica das nossas discussões, né? Tá certo. Porque a palavra da vez é gestão. Maravilha. E a gestão, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu acho que. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Paraná.
Vamos ver aqui. Não, por enquanto não. Pessoal, quer saber alguma coisa? Fica à vontade, é só mandar uma perguntinha aqui para o Jéssica. Ele está aqui à disposição para falar aqui para vocês aqui, esclarecer algum assunto aqui, tá? William Wagner, deixa aqui, começando, tá. Bom, enfim, se não tiver nenhum questionamento aí, a gente vai caminhar para o encerramento aqui, né, Gerson? Assim te libera. Os 20 minutinhos que nós prometemos para os nossos colegas estão se encaminhando para 1 hora. Não tem jeito, cara. Vai falando e... O assunto é interessante, né, Valério? Se a gente ficasse falando, a gente poderia falar o resto desse restinho de ano aí que ainda é... Eu vejo que teus olhos brilham quando você fala sobre isso, meu amigo. Olha, bicho, eu vou te contar uma coisa, viu, Valério? Não foi só porque eu escolhi fazer isso. Eu consegui, né, com esse trabalho, além de me manter, ajudar muita gente. Sim. Então, tem muita gente aí que foi ajudada através da segurança do trabalho, muita gente que está inteira, né, muita gente que está reabilitada, né, com a segurança do trabalho. É um trabalho de saúde, com certeza. De prevenção, né, de sim. Porque é igual, eu falo assim, é igual um anjinho da guarda. Você pede, ele age e você não fica sabendo. Exatamente. Muitas vezes o cara fala, é chato, é um chato. Você pediu, você nem fica sabendo. Então, é bem assim. E aí, é isso que você falou, uma grande verdade, né? Eu realmente tenho um brilho nos olhos quando eu falo sobre segurança e saúde, cara. Eu procuro me atualizar, estudar, eu tiro pelo menos aí 1 ou 2 horas por dia para estudar, só estudar mesmo mesmo assunto aquele que eu já vi, e todo dia eu aprendo uma coisinha diferente. Então, é importante que ex-ministro da Saúde, o Jatene, aquele senhorzinho, todo dia, 1 hora por dia, de manhã, ele fazia um estudo. Olha aqui, uma perguntinha aqui. SST é uma paixão, é uma afirmação, não é uma pergunta, não. SST é uma paixão que nos traz a realização. Muito bem. A dona... não, aqui é o Rafa mesmo. Quem mais está falando? É o Rafa. Estou de sacanagem com o Rafa aqui, viu? Achando que eu tenho uma amiga que é a Rafaela aqui agora ela está na empresa usual aqui do Glorioso Djalma, do Marcelo, aqui de Laranjal. Aqui, ó. Talvez não... O Rafa é o nosso glorioso parceiro da nossa região ali de Itapuí, Boracéia, Jaú. Legal. Né? O camarada domina aquela área de segurança e saúde, trabalha naquela área ali do nosso interior paulista aqui. Rafa, tem mais parceiraço. Talvez não esteja no assunto, mas dar umas dicas para quem está entrando na área. Quer dar uma dica aqui, ó? Alguma dica aí? Opa, dou sim, cara, com certeza. Uma das minhas principais preocupações é com a minha profissão, tá? Então, eu tenho orgulho de ser técnico de segurança do trabalho. E uma das coisas que eu sempre falo para todos os colegas quando eu tenho oportunidade, falo, estude. Não seja mais do mesmo, né? Não seja nivelado por baixo. Né? Mesmo que você acabou de fazer o seu curso técnico, ou o seu curso de engenharia de segurança do trabalho, estude. Continue se aprofundando no assunto, não tenha vergonha de aprender, de perguntar, de questionar, não tenha vergonha de se expor. Né? Muitas vezes as pessoas ficam com medo de se expor, por uma pergunta, porque alguém vai achar que a sua pergunta é uma pergunta boa. Quem pergunta não aprende. Exato. Então a sua pergunta ela pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então dentro da sala de aula, ou então mesmo no local de trabalho, ouça os mais velhos, né, quem tem experiência. É importante, né? Senioridade também é posto. Então, ouça lá o pessoal que tem experiência no trabalho para que você aprenda. E quando você começar a trabalhar numa empresa, entenda que a sua empresa, onde você for trabalhar, ela produz ou vende, né? Comercializa ou fornece serviços e ela não faz segurança do trabalho. A segurança do trabalho ela é parte desse processo. E ela não é um processo à parte. Ela deve ser feita e encarada dessa maneira. E nós, como profissionais da segurança do trabalho, nós temos que entender isso. Quando a gente começa a entender isso, a gente entende que nós fazemos parte daquele processo e nós não somos o processo nem o dono dele, né? Então não fique imaginando aí que você vai colocar o pé em cima e vai emperrar todo o negócio. Não, não vai acontecer. Então, não vão deixar você fazer isso. Então, mas também não vá com a onda, tá? Mostre qual é o caminho correto que deve ser seguido. Insista.
E se ali não for, se você não for ouvido, aí sim, procure outro caminho. Mas, até então, esteja preparado para ouvir uma série de não. Tá? Então, são as dicas que a gente pode ter para... E participe das nossas lives e dos nossos treinamentos. Aqui você vai sempre ouvir boas dicas e boas recomendações de profissionais que são apaixonados por aquilo que se faz. É o William que perguntou. Ó, Toquetão tá perguntando aqui, Toqueto, meu amigo. Não, deve estar no chimarrão. Agora não pode tomar chimarrão, que daí não dorme à noite. Toquetão tá perguntando o seguinte aqui, ó. Qual é o curso que o Gerson vai ministrar? Nós vamos falar dessas mudanças todas aí. Vai ser um curso aberto aí com todas essas mudanças para a galera tirar dúvida, né? Então, Isso. Formatando ainda, viu, Toqueto? Já vai sair. Até dia 27, que é na quinta-feira, a gente já vai fazer o anúncio do curso e vai sortear uma pessoa aqui para... Isso, mas ele é focado no PGR-GRO. Exatamente. Ó, aqui, ó. Que é o que o pessoal está ávido aí, por. Eu, recém-formado, estou iniciando agora na área, estou trabalhando com uma empresa há poucos meses. Quando você está novo, é o que você falou, né? Tem que estudar e tem que trabalhar bastante focado no teu desenvolvimento. Não pode parar de estudar, né? Que você falou, né, Gerson? Isso aí vale não pode. Né? Qualquer profissão. Cara, o Valério me colocou, rapaz, me convenceu. Olha só, o Valério usou de um argumento que ele pegou, rapaz, para fazer um curso de 6 sábados, cara, 6 semanas de auditor líder, para tudo que eu estava precisando fazer nesse ano. Tá vendo? E já estou apaixonado, não vejo a hora de chegar o próximo sábado para nós fazermos esse treinamento. Tá vendo o negócio? Se não começar, não termina. Às vezes você tem, né, baita de um potencial aí, e a gente precisando de profissionais do mercado e não tem, cara, para a gente, né? Para a gente trabalhar isso aí. Né? Olha lá, o Toquetão falando que gostei dele, entende muito. Tem de ser. Rapaz, se botar vocês dois em sala de aula, o Toqueto e o Gerson, aí fica bonito. É legal quando a gente tem duas pessoas assim que entendem, que enriquecem. Né? Então você tem lá nesse curso de formação de auditores líderes, tem o Gerson, mais um lá que manja muito de segurança, aí tem 2, 3 lá que manja bastante de meio ambiente. Eu posso falar que eu entendo um pouco de qualidade, que eu estou há muitos anos, né? Então, a gente entende de todos esses processos, mas com mais qualidade. Então, a gente tem que saber mais ou menos onde a gente pisa, né? E é muito legal esses cursos. Então, ó, quando vir me auditar, lembra de mim. Tá certo. Bom, gente, tá certo, Toqueto, pode deixar. Senão a gente vai, então, agradecer a todos. Gerson, obrigado de novo. Opa, eu que lhe agradeço, meu cara. E a todos, aí, meu boa noite. Muito obrigado. Estou feliz que o meu Palmeiras, né, tirou naquela musiquinha lá, né, ganhou a copinha. Verdade, né? Graças a Deus é um meme a menos, né? Então vamos que vamos, né? Apesar de estar com a camisa São Paulina aqui, né? Enfim. Bom, gente, obrigado. Até uma próxima. Fiquem com Deus aí. Dia 27, agora quinta-feira. Mesmo bate-horário, né, seu Gerson? Combinado, às 19 horas. Né? Isso. Vamos. Pessoal, só para, né, um compromisso nosso aqui, a gente vai enviar o convite para vocês aí, pelo menos um dia de antecedência, né, para vocês aí se agendarem, né? Amanhã, né? A gente já enviou o convite para esse pessoal aí. Isso. A gente repete amanhã e depois de amanhã para. O Toqueto está falando das novas. É justamente isso, Toqueto. É esse curso mesmo, cara. Você se prepara aí que você vai participar. Participa na semana que no dia 27 aí, vai que você ganha um. Ganha uma bolsa aí. O Toqueto ganha tudo em sorteio. Ele é danado para essa parte de sorteio. Bom. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Obrigado. Um abraço. Alô, pessoal, muito obrigado por ter nos aguentado até agora aqui. E voltem no nosso próximo encontro. Forte abraço. Valeu, um abraço.